Muito bom estar com todos vocês, com todas vocês. Ari propicia esses momentos graciosos onde a gente revê amigos, amigas, conhece novos irmãos e irmãs. E é um privilégio muito grande, muito, de fato, muito bom. E quando Ari fala essas coisas, às vezes ele fala em tom de brincadeira e eu brinco com ele também. Quando ele fala sério, como ele está falando aqui, aí eu fico só olhando e dizendo: Senhor, a tua graça é maravilhosa, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso e ponto final. É a graça e a bondade de Deus. Ter encontrado o Evangelho, ter me deparado com Jesus Cristo de Nazaré, foi gostoso, foi agradável, mas, por outro lado, Jesus atrapalhou um bocado de coisa, né? Aí Jesus atrapalhou porque às vezes eu quero impressionar com a entonação da voz, ele não deixa. Aí eu quero impressionar com a roupa, e ele não deixa. Aí eu quero achar que fui eu, ele não deixa. É de lascar, né? Jesus chegou para atrapalhar a gente, né? Jesus chegou e a história do Salomão acabou-se. Salomão era o cara. Aí Jesus chegou e disse: olha as aves do céu, olha os lírios do campo, olha para o Salomão. E o cara não acrescentou um palmo à sua existência. Acabou-se. Aí a gente começou a entender o que Salomão disse, que tudo era vaidade mesmo. Jesus, era isso mesmo que ele estava dizendo, era vaidade mesmo. Era correr atrás do vento. Então Jesus chegou. Jesus veio. Nós estamos nesse encontro aqui por causa do Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Maria, filho de José, que por graça de Deus e por projeto de Deus, nasceu na pequena Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. Viveu a infância e a adolescência na desprezível Nazaré, e pode de Nazaré sair alguma coisa que preste. E no dia da entrada triunfal, que ia ter aplauso e festa, ele vai de jegue. E era um cara que gostava tanto de dinheiro que deu a tesouraria para o Judas. O pessoal diz assim: não, Jesus sabia que o Judas era o Judas, entregou aquilo para o Judas, claro. Se é uma grande empresa, entrega a tesouraria para um cara sério. Mas se é o Evangelho, pode entregar para qualquer Judas, que o Evangelho não depende de dinheiro. O Evangelho não depende de dinheiro. Então, talvez a partir daí a gente possa entender um pouco do que eu vou falar. Esse pessoal é maluco, me deu esse tema. Olha o que é o tema. Não foi eu que me deram esse tema. Que era: sempre haverá pobres no mundo, mas haverá justos suficiente para que eles não passem fome? Caramba! E fizeram essa pergunta baseada num bloco, numa parte de uma peça literária que está no capítulo 15 de Deuteronômio, que é uma peça bem mais ampla. Eu queria conversar com vocês a respeito da peça, mas eu tenho um amigo, pastor Manfredo Grellert, aprendi isso com ele, que todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. E aí o meu ponto de vista sobre o pobre é o meu ponto de vista de quem foi pobre. Hoje não, hoje eu presumo que eu só tenho compromisso com os pobres, porque só pode ter compromisso com o pobre quem não é pobre, porque o pobre já está comprometido com a vida dele e tudo. Então os caras perguntam: e você é pobre? Não, realmente não sou, né? Mas tive uma história de pobreza, de muita dificuldade, eu venho dessa história, nasci numa casinha de taipa, não estou aqui fazendo nenhum discurso para criança ter trabalho. Eu acho que criança tem que ter escola, lazer, afetividade, tempo para repouso e para descanso, mas eu fui uma criança que muito cedo tive que 5h da manhã, desleitar no mínimo 20 litros de leite para ficar com 1 litro de leite, e pagando uma bicicleta Caloi, que eu comprei na época para ir para a minha escola, que não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus. Era uma família, nasci numa casinha chamada de pau a pique, não é? Então eu venho dessa história, que não foi fácil pagar o estudo, não foi fácil superar todas as situações de sobrevivência. Perdi irmãos na mais tenra infância, com doenças de fácil controle. 3 crianças na minha família faleceram. Perdi um irmão quando eu estava entre 11 e 12 anos de idade, perdi um irmão com 27 anos de idade. A doença se manifestou aqui no Rio, morava aqui no Rio de Janeiro, esse meu irmão. Ele foi afetado pela doença de Chagas, o vetor, o besouro barbeiro,
afetou meu irmão e a manifestação da doença veio já posteriormente com dilatação, crescimento do coração. Então, assim, estou falando sobre pobres no mundo, mas eu venho dessa história. Então, de alguma maneira, você tem que entender meus condicionamentos ideológicos, você tem que entender meus condicionamentos pessoais e se, de alguma forma, você perceber alguma tendência, faça a sua avaliação e, por favor, seja suficiente maduro para avaliar e fazer o julgamento. Por isso que é importante eu dizer a partir de que ponto eu estou falando. Por outro lado, vou procurar me deter a alguns textos bíblicos para evitar qualquer outro condicionamento, senão somente essa percepção do próprio texto bíblico que nos foi passado. Vamos ler juntos? Sempre haverá pobres. Vai lá. Portanto, ok? Sempre haverá pobres na terra. Por quê? Se o propósito do texto não era ajude o pobre. Não é esse o propósito do texto. Se você ler a peça literária toda, no capítulo 15, versículo 4, é para que não haja pobres entre vós. A intenção não é sempre haverá pobres e vocês vão ajudar os pobres. A intenção primária é para que não exista pobres entre vocês. Pode ler capítulo 15, versículo 4. Essa é a premissa básica. Agora, por várias circunstâncias e por várias razões, eles vão existir. E em existindo, faça o que está na peça literária em favor do pobre. E se você observar bem, depois você pode ler todo o texto, toda a peça literária do capítulo 15, o dará não é uma ação filantrópica. Ofereça não é uma ação filantrópica. O tema que está em toda a peça literária diz respeito a percepções ecológicas, que a terra descansa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O tema tem a ver com direitos de trabalho. No 7º ano, o servo era liberado forro ou totalmente livre, mas levava consigo bens que ele produziu, que tinha a ver com a produção agrária, com a produção pecuária, todo tipo de produção. Ou seja, não era 35 anos de trabalho pagando para um dia ser aposentado. Era 6 anos de trabalho, alguns, dependendo do seu patrão, do seu senhor, era um trabalho pesado e difícil, dependendo do seu senhor, como é o caso do Eleazar, por exemplo, e o Abraão, é um servo que vai decidir sobre o casamento da filha do cidadão. Então, era uma relação muito familiar em algumas situações. Por isso que, dependendo da situação ou do texto do personagem, servo pode ser visto muito mais como uma relação trabalhista e familiar, até porque o patriarca tinha não somente os seus filhos, mas os seus servos como pessoas da família, que têm acesso às decisões importantes da família. Mesmo assim, o 7º ano de liberação do trabalho dizia respeito a uma questão econômica. Estou só aqui antecipando algumas informações para a gente ir se situando dentro do texto. Mas quando eu olho essa premissa, para que em ti não haja pobre, e porquê dos pobres sobre a terra, então é interessante porque alguns textos isolados, vou pegar partes isoladas, apenas para responder a essa pergunta, por que Deus diz para que não haja pobre e eles existem? Por que isso está acontecendo? Quando você pega, por exemplo, um dos primeiros sinais de opressão está em Êxodo, quando diz assim: vi a aflição do meu povo e a maneira como seus exatores os estão oprimindo. Então, existe alguém oprimindo, existe alguém explorando e espoliando. Em Provérbios, nós encontramos uma situação em que a preguiça do filho do rico pode ter gerado a pobreza. Então, essa ideologia de que o pobre é pobre porque não trabalha, aliás, vai para os metrôs aí do Rio de Janeiro, vai para os metrôs de São Paulo e observa quem é que se acorda de madrugada para chegar no trabalho e vem dormindo dentro do metrô. Quantas vezes eu estive sentado em alguns metrôs nessas grandes cidades e olhando e dizendo, esse é um trabalhador. Então, não é porque não trabalha, é porque existe alguma forma de injustiça sobre ele. Um outro texto, reconheço que estou indo pincelando flashes, insights isolados, é o texto de Neemias, capítulo 5, quando diz assim, houve um clamor das mulheres, e você percebe que há um grande ajuntamento, e você pode observar no próprio texto que há como que uma classificação, pessoas que estavam num processo de empobrecimento e pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza. Houve aqueles ou aquelas que diziam,
que se nos dê trigo nessa fome. Nós não temos o que comer. Nós estamos abaixo da linha da pobreza. Nós somos os homens e as mulheres que estamos abaixo da linha da pobreza. Houve aqueles que estavam dizendo: nossas casas e os nossos bens foram hipotecados. Nós precisamos de alguns recursos, colocamos isso como empréstimo e perdemos os nossos bens. Nós estamos vivendo num processo de empobrecimento. O texto seguinte do capítulo 5, nessa sequência, diz: aqueles e aquelas que reclamaram, nossos filhos e nossas filhas já não nos pertencem mais. São de outros, estão nas mãos de outros poderosos. E o texto diz assim: e Neemias ouviu o clamor. E Neemias, tudo indica, era muito sensível. Quando você pega o primeiro capítulo, Neemias é sensível. Quando você pega esse texto do capítulo 5, você vê a sensibilidade do Neemias. E aí o Neemias diz assim: deixemos, pois, de mão deste ganho e deste lucro, porque nós emprestamos com usura. O Neemias reconhece que o processo de empobrecimento estava nas mãos dos magistrados. É tanto que o texto diz: Neemias convocou os magistrados e disse: deixemos desse lucro. Não é bom fazermos assim com os nossos irmãos. Ou seja, quando nós pegamos esses textos bíblicos, esses textos estão dizendo que o rico não precisa ajudar o pobre. O rico precisa reconhecer que o que ele possui pertencia ao pobre. Ou seja, não há uma chamada, por mais que a gente encontre em vários textos, como é no caso de Deuteronômio capítulo 15, a um gesto de misericórdia, ou aparentemente de misericórdia, a um gesto de filantropia. O que os textos estão dizendo, e Tiago vai ser mais contundente nesse aspecto, é que a pobreza é causada pela exploração, pela expoliação, pela injustiça. Então, essa peça de Deuteronômio capítulo 15, a premissa da peça é: para que em ti não haja pobres. No contexto deles, por que não existiriam os pobres? E aqui eu queria, antes de colocar isso um pouco, para que em ti não haja pobre, eu gostaria de colocar: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração. O que é não endurecerás o teu coração? O que era que ele tinha dito antes? Depois de 6 anos, libera-o. O que era então endurecer o coração? Era não liberar o cara depois de 6 anos. E o que era não liberar o irmão de mãos vazias? Era não dar a ele os direitos que ele tinha. Não era filantropia, era um direito. Não é então ajuda, dá um pãozinho para ele, reconheça a produção que ele teve durante o tempo que esteve aqui com vocês. Eu escrevi um livro, As Faces de um Mito, a fascinante história de um cabra de Deus na Terra do Sol, que tem a ver com um dos primeiros pioneiros da evangelização no interior do Ceará e do Rio Grande do Norte, foi meu pai. E assim, a minha intenção era de resgatar um pouco da história da família. E possivelmente meu pai vem da Ilha da Madeira, descendente de português, mas a minha mãe com certeza é nativa nordestina, nativa lá do Rio Grande do Norte. Isso me dá uma alegria extraordinária, porque os nativos do Ceará e do Rio Grande do Norte não aceitaram a colonização, especialmente da produção de cana-de-açúcar. Por isso que eles se deram bem com as vaquejadas, se deram bem com as charqueadas, as usinas de carne, porque eles eram resistentes e lutavam contra esse tipo de opressão. Razão pela qual o vaqueiro, esse bicho de gibão de couro resistente, que topa todo tipo de pancada, que enfrenta toda a situação dura da vida, vem dessa região. E eu tenho assim um orgulho de ser desse cenário. Eu tenho orgulho de cantar: só deixo o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a vaquinha tiver o couro e o osso e o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude e continue alimentando a poesia, a vida, a dança, a festa, as dores, as aflições, e nos ensinando a elaborar essas dores, essas aflições, toda forma de preconceito, mas resistindo com tranquilidade, sem amargura, sem mágoa, vivendo a vida, até porque a vida é bonita e é bonita, né? Legal. Diante desse processo de empobrecimento, Tiago é muito mais duro, Tiago pega pesado, né? Tiago é esse irmão que escreve para uma igreja que não tinha endereço, uma igreja que não tinha uma estabilidade. Quando eu falo de igreja sem endereço, eu não estou falando de templo, eu estou falando da casa das pessoas. As 12 tribos em dispersão, ele possivelmente usa
essa nomenclatura muito comum dos judeus, ou essa figura, essa imagem de 12 para falar da plenitude do povo de Deus em dispersão. Eram os homens e mulheres sem endereço. E o Tiago vai dizer no final da sua carta que a pobreza deles não é por causa deles. Não é por causa deles. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 5, versículo 3, as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho. Olha que coisa interessante, gente. A linguagem profética de Isaías é: venham as montanhas e os outeiros como testemunha, porque eu não encontro seres humanos dignos de testemunha. Deus se coloca assim como grande juiz para julgar as maldades humanas e chama os montes, os outeiros como testemunha. Aqui em Tiago, é estranho, mas é muito contundente. A riqueza do rico é a testemunha de que ele foi opressor. É a riqueza do rico que é testemunha de que ele foi explorador, espoliador. E eu quero dizer isso sem mágoa, eu quero dizer isso com toda a misericórdia por você, meu querido e minha querida. Se você tem muitos bens, eu quero falar isso com muita misericórdia. Eu aprendi não faz muito tempo, eu estava na nossa comunidade, e um moço carioca, vive em condição de ruas há desde os 10 anos de idade, apareceu lá na nossa comunidade, tem hoje 41 anos, mas quando ele apareceu estava com 40 anos, e uma senhora foi à frente para pedir oração por ele. A gente queria pedir oração por esse moço, o nome dele é Naum, ele vive aqui em Fortaleza, estava dormindo aí na marquise na frente de uma clínica, e os médicos se reuniram e pediram para ele não dormir mais lá, e ele está sem lugar para dormir. A minha esposa estava do meu lado, eu digo: Dinha, tantos metros quadrados lá em casa, isso não é pedido de oração não, isso é denúncia. Vamos levar esse moço lá para casa? Leva, você quer? Bom, levei o moço lá para casa, ficou 8 meses. Como ele sempre gostou de rua, de praça, e praça é um negócio encantador, a praça é nossa, assim, quando eu fico na praça, eu acho muito legal, eu sento na praça, permito as pessoas passarem, carro passa de um lado, e fui entendendo o Naum um pouco mais, né? Fui entendendo o Naum, e o Naum me evangelizando, né? Me discipulando, formando a minha cabeça, meus pensamentos. Um dia eu cheguei para ele: e aí, cara, está precisando de alguma coisa? Precisando de quê, pastor? O senhor já me deu 3 bermudas, eu nasci nu. Um dia saímos do culto, fomos passar num restaurante, aí ele não quis comer. Eu digo: se preocupa não, cara, eu pago. Não, não é essa a questão não. Aí o meu genro: se preocupa não, a gente paga. Mas não é porque eu não tenho dinheiro, eu não posso pedir dinheiro a vocês não. Nós deixamos o resto de almoço lá em casa, eu vi lá, está na geladeira. E a gente vai ficar gastando dinheiro aqui, por que não usa para missão, para ajudar pobre? Cara me evangelizando. Aí um dia ele chegou para mim e disse: eu nem estava com fome, mas eu vi um senhor assim, percebi que o cara era chique, estava no restaurante. Eu cheguei mais para ver como é que ele ia me tratar. Aí disse: o senhor podia me dar um pouquinho de comida? Eu sentar e disse que o cara foi ignorante com ele. Aí ele disse que saiu e ficou orando pelo rapaz, não orou publicamente para o cara não ficar constrangido. Olha que misericórdia. Aí ele disse assim: fiquei orando por ele, Senhor, abençoe esse homem. Ele valoriza mais um prato de comida do que um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando para você que possui alguma coisa, você que está me ouvindo, com o mesmo sentimento do Naum. Abençoe esse homem, que ama mais os bens do que os filhos, que não pode deixar o filho na escola porque vai gastar mais 2 litros de gasolina, cheio de dinheiro, preocupado se a herança vai ficar com o filho ou se não vai ficar, porque ele quer consumir tudo hoje e quer consumir sozinho. O texto de Tiago é dizendo: a riqueza de vocês vão me servir de testemunha de que vocês foram exploradores, espoliadores, e essa miséria que está aí presente é responsabilidade dos magistrados e poderosos. Aí você pergunta: e onde é que estão essas pessoas que vivem esse tipo de sofrimento e essa situação de miséria e dor? Quem são eles? Quem são esses pobres? Pode ir um pouco mais. Quem são eles, né? Você tem os economicamente pobres, que é mais sobre eles que eu vou falar, os emocionalmente pobres, os politicamente pobres, ou seja, há pobres em várias categorias. Aliás, tem uma categoria de pobre que eu gosto demais, que eu me encanto com ela,
Jesus, vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus é muito legal, né? Porque para nós é assim, o cara tem poder político, aliás, não tem poder político, não tem poder econômico, não tem influência social, mas é rico espiritualmente. Não é assim que a gente pensa? Jesus pensa o contrário. Jesus não diz que feliz é o rico espiritualmente, Jesus diz que feliz é o pobre de espírito. E essa categoria me encanta, porque o que Jesus está dizendo é, se você tem poder político, você confia na sua capacidade de decisão. Se você tem poder econômico, você confia na sua conta bancária. Se você tem influência social, você tem confiança ou tem a expectativa de que, mobilizando as pessoas que você tem influência, você poderá mudar certas situações, o que é legítimo em qualquer ambiente democrático. Mas você pode confiar nisso. Você que é rico espiritualmente, confia na espiritualidade. Fé na fé. E como diz o filme, fé demais não cheira bem, né? Então, Jesus está dizendo que feliz é o homem e a mulher que não tem como riqueza nem a sua espiritualidade. E despojado de tudo, consegue confiar exclusivamente em Deus. Esse milagre pode acontecer também com o rico. Ou seja, é possível, por causa do poder de Deus, da glória de Deus, é possível o rico também se converter. Porque Deus não gosta de rico, não, é o rico que não entende do Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré. É o rico que não gostaria de estar em plena Copacabana correndo atrás de um jegue. E aplaudindo ele aqui. É o rico que não gostaria de visitar o Jesus de Nazaré lá na manjedoura. Complicado para ele. A imagem dele não vai ficar bem. Jesus andando com aqueles publicanos, com aquelas pecadoras, com aquelas pessoas. Não dá. E no dia que o rico se aproxima dele, não tem problema, Jesus vai discernir se houve conversão profunda. Zaqueu, possivelmente discriminado pelo centro romano, porque estava a serviço do centro romano, mas ele era da periferia, lá de Jerusalém. E aí em Jerusalém, possivelmente discriminado porque estava a serviço do Império Romano, cobrador de impostos, quer ver Jesus, Jesus aparece, e eu vou para sua casa, Zaqueu. Aí ele olha, poxa, legal, se eu defraudei alguém, eu quero dar 4 vezes mais, senhor. E quero dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus olha e diz assim, esse rico mexeu no bolso, hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa, porque pode olhar nas Escrituras. Rico e religioso só fala de vida eterna. Não estou dizendo que vida eterna não seja um tema interessante e teologicamente correto. Mas rico e religioso só pergunta a Jesus sobre vida eterna. Pobre não, eu estou com a filha doente, dá para o senhor curar? O que queres que eu te faça? Quero ver, senhor. Estou com a filha possessa. Só coisa de pobre, né? Até porque o demônio rico é educado, cai devagar, senta na cadeira direitinho, né? Quem são os pobres? Então, olhando na Bíblia assim de uma maneira muito rápida, no Velho Testamento, você tem Hans, que é uma palavra usada cerca de 11 vezes, significando carente e necessitado. Depois você tem Dal, usada cerca de 22 vezes, depende da tradução, significando fraco, magro ou débil. Amós frequentemente usa essa palavra referindo-se aos pobres explorados pelos ricos, quando ele fala das balanças injustas e etc. Você tem ainda no Antigo Testamento, Ebion, usada 11 vezes, com o sentido de mendigo, pedinte, não saciado. Há uma transliteração aí para o grego dessa mesma palavra, onde vai na mesma direção, com a mesma ótica. E Ani, usada mais ou menos 37 vezes, com o sentido de homem abaixado e aflito, possivelmente referindo-se ao pobre politicamente oprimido, a mulher psicologicamente oprimida dentro da sua casa. Pode ser uma senhora economicamente rica, mas oprimida pelo seu marido, que além de poderoso, tem seus casos e mantém a senhora num silêncio absurdo.
Às vezes, em igrejas evangélicas, aquelas senhoras que não podem contar das agressões que sofrem de homens perversos, que têm uma cara de santo e religioso na comunidade, e com a família, com a esposa e com os filhos são muito perversos. No Novo Testamento, você tem pnes e você tem ptox, que são duas palavras também para fazer referência ao pobre. O pnes é aquele que a vida é pesada, é difícil, não é? O homem que é o inverso daquele que vive na abundância. O pitokos, não é? É palavra derivada do verbo pitossein, que significa abaixar-se, encolher-se. Ela descreve um indivíduo vivendo em condições miseráveis. Quando faz referência ao pobre na casa do rico, ali à porta, que os cães lhe lambiam as feridas, o termo utilizado é esse para falar desse cidadão que depende de outros para a sobrevivência. Inclusive, parte da nossa palavra hoje é sobre esse cidadão, essa mulher que vive abaixo da linha da pobreza. Não é nem sobre o pobre em si mesmo, se bem que o texto de Deuteronômio refere-se ao pobre, mas eu estou me referindo àqueles homens e mulheres cuja renda per capita mensal é de no máximo R$70. Máximo R$70. Bem, deixa eu dar uma adiantada aqui, porque o tempo pode ir correndo, né? De que pobres nós estamos falando? Além dessa descrição bíblica, de que pobres nós vamos falar aqui um pouco mais, né? São os pobres identificados por qualquer índice socioeconômico, mas aqui o IDH, por exemplo, pessoas com baixa esperança de vida, pessoas com falta de acesso ao conhecimento e à educação, a mais elementar, a gente poderia usar aí o termo aqueles que não foram alfabetizados, falta de acesso aos recursos públicos e privados, são estes os pobres. Pessoas com falta de acesso ao serviço de saúde, água potável e nutrição básica. Eu e meus irmãos nos deslocávamos cerca de 400 metros, para buscar água potável diariamente, porque nós não tínhamos água potável. Minha primeira experiência laboratorial foi muito interessante, porque nossa casa não tinha energia elétrica, e aí era tudo na base da lamparina. Se o pobre é aquele que não tem acesso a esse tipo de recurso, então eu sou dessa geração pobre. E nós tínhamos lamparina em casa. Eu ficava assim, desejoso que a lamparina fosse acesa para eu ficar pegando formiga e, né, vendo a bichinha, cordão. E a nossa comunidade, uma igreja na periferia, ia completar seu aniversário, era 5 de junho, o dia do aniversário. Minha mãe era uma das líderes ali entre as senhoras, fizeram uma campanha para comprar uma cortina. Minha mãe foi no mercado de Fortaleza, comprou lá uma cortina muito bonita para colocar no templo. Eu, quando vi aquele papel vermelho chegando em casa, final da tarde, eu pensei, vai dar um fogo legal. Aí, meu pai conversando com o pastor, amigo da família, batendo papo lá na varandinha da casa, e eu fui lá, peguei a lamparina, tentei puxar o papel, não rasgava. Eu digo, não, então vou tocar fogo, depois puxo o papel. E aí você já pode imaginar, né? Queimei a cortina das irmãs, a cama quase toda, só não foi tudo de água abaixo, porque tinha água em casa. Aliás, não é de água abaixo, de fogo abaixo, né? E aí meu pai e o outro pastor pegaram os 2 potes que estavam com água, jogaram e resolveram o problema. Só estou dizendo para você o seguinte, que o pobre é esse, que precisa de buscar água potável, que o saneamento não é suficiente, que as formas de ter luz, acesso aos objetos e aos caminhos da casa, são formas alternativas. E aí você olha, é uma família de trabalhadores e trabalhadoras. Minha mãe trabalhava o dia todo numa máquina de costura. Meu pai foi alguém que resolveu se dedicar exclusivamente ao ministério, mesmo assim fazia outro tipo de trabalho para manter o seu ministério. Quando eu digo exclusivamente ao ministério, é porque meu pai veio receber o primeiro salário como pastor depois de mais de 50 anos de ministério. Digo isso com muita alegria, com muito regozijo, sem nenhum ressentimento. E além disso, éramos uma casa que acolhia pobre que vinha de tudo que era lugar. No mínimo 18, 17 pessoas diariamente em nossa casa. Algumas situações constrangedoras. Veio um senhor do Rio Grande do Norte com um problema, ninguém sabia na época se era câncer. Hoje eu acho que, não sou médico para diagnosticar, mas acho que era câncer. Veio para fazer tratamento em Fortaleza, só tinha 2 quartos. Aí meu pai diz, os meninos saem do quarto, ele vai dormir no quarto. E uma noite lá o cidadão faleceu. Amanheceu o dia lá, aquele personagem, eu e meu irmão fomos o primeiro a chegar lá e o homem estava lá de olho grelado. Ninguém mais queria entrar naquele quarto. Né? Beber água, sair da varandinha da casa e ir até a cozinha para beber água, os maiores ficavam, né? Então,
Essa é a vida legal do pobre. Morre gente, a gente faz disso humor, faz brincadeira, né? Aliás, há pesquisas de que o humorismo vindo do Ceará é na época que os indicadores econômicos e sociais eram os mais baixos do Brasil. Suspeitas de que, com humor, você supera a dor, o sofrimento. Complicado, mas é assim, né? Bem, se o parâmetro do pobre é 70, aliás, de quem vive abaixo da linha da pobreza, é R$70 por mês, a renda per capita de R$70, imagina uma igreja com 1.000 pessoas com R$70 de renda per capita. Vamos imaginar que 100% deles entregue o dízimo. É uma igreja que vai render R$7.000. Legal, né? Vai dar para ter um templo enorme, sala para crianças, vai manter pastor. Esse tipo de comunidade tem que aprender a ser povo de Deus sem o esquema da sociedade que se permite pautada pelo cifrão na testa. Não estou dizendo que elas são as únicas comunidades do reino de Deus. Eu estou dizendo que essas comunidades podem nos ensinar alguns aspectos sobre o reino de Deus e o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que é interessante a gente ler a igreja que estava em Jerusalém, ler sobre a igreja que estava em Corinto, ler sobre a igreja que estava em Éfeso, que tinha endereço, que tinha acesso a um templo. Mas é interessante nós lermos para a comunidade do povo de Deus que Tiago está escrevendo. São esses e essas que estão aí. Não significa que os outros não são homens e mulheres do reino de Deus, mas significa que esses que estão debaixo de opressão vão buscando outras alternativas que me parecem mais próximas da forma de leitura ou do arquétipo da matriz que o Senhor Jesus Cristo propôs para nós, pelo menos quando ele estava ali e a sua primeira geração de discípulos. Isso poderia servir de referencial para avaliarmos todos os nossos modelos, todas as nossas formas e todos os nossos arquétipos religiosos do nosso momento e do nosso contexto. Assim, de maneira mais descritiva, deixa eu só dizer, são as pessoas vivendo em situação de rua. Quem são esses pobres? As pessoas vivendo em situação de rua. Não sei muito dessa realidade no Rio, mas conheço um pouco melhor da realidade de São Paulo, pelo menos de 2009, em maio, quando o Ariovaldo me convidou para um congresso em São Paulo. Eu fui com muita alegria e fiquei uns 3, 4 dias antes vivendo, porque não dá para morar em rua, dá para viver na rua, né? Então eu fiquei ali, dormi no viaduto do Pedroso e tal, e naquele contexto eu descobri um segmento, pelo menos em São Paulo, um segmento de homens e mulheres que trabalham, que têm CPF, que têm carteira de identidade, vivem em condições de rua, e gente, quase que eu me converti daquela vez. Eu todo assim, vaidoso, porque fiquei esses dias por lá, Jesus no meu coração, dizendo, você é muito frouxo, ficou só 3, 4 dias, eu ficaria a vida toda. Essas pessoas têm muito o que nos ensinar, muito. Especialmente em São Paulo, eu descobri um segmento de pessoas em condição de rua diferente do garoto que está na dependência do crack, com todo respeito à condição que o garoto vive, com todo respeito a outras formas de vivência, mas eu vi casais que não tinham casa, mas tinha lá. Eu vi um casal com uma criança num carrinho de bebê. E nos poucos momentos que eu conversei, nos poucos momentos que eu andei, os lanches que fizemos juntos, eu fiquei impressionado. Eu disse assim, aqui tem um lar. Pode não ter uma casa, mas tem um lar. Tem amor, tem afeto, tem carinho, tem respeito, preocupação com o futuro. Quem são eles? São os presos no contexto brasileiro, são os cortadores de cana-de-açúcar, os boia-frias, as empregadas domésticas, o servente operário, os cobradores de ônibus, os trabalhadores e trabalhadoras sujeitos a má remuneração e humilhação, são as rendeiras, biscateiros, pescadores artesanais, marisqueiros, espoliados por não saberem avaliar sequer o preço de seus trabalhos. São os moradores de palafita, os habitantes das regiões ribeirinhas, especialmente os nossos indígenas, as pessoas que sobrevivem no semiárido nordestino, os habitantes das favelas. Para que não haja entre ti o pobre. É isso que diz a base da peça literária de Deuteronômio 15.
E depois diz, e existindo, que vocês sejam justos com eles. Qual era a justiça que estava aí estabelecida? Se a gente observar o texto, ele é muito interessante. Estou recorrendo, saindo um pouco de Deuteronômio, mas um texto correlato, que é Êxodo 23, de 10 a 11, que fala sobre a responsabilidade de um equilíbrio ecológico. Ou seja, havia um princípio ecológico, que a terra descanse no 7º ano. E quando diz que a terra descanse, logo em seguida diz assim, que os animais venham comer do restante das frutas que vocês não colheram. E quem tem um mínimo de conhecimento agrícola ou de qualquer tecnologia do mundo agrário, sabe que uma das formas de reposição orgânica do solo é com os dejetos dos animais, é com o produto orgânico das frutas que não foram colhidas. Então havia uma preocupação, mesmo se não tivessem todo o conhecimento técnico sobre o ambiente, sobre a ecologia. O que o texto está dizendo para nós é que a pobreza é resultante dessa troca do ser humano com o meio ambiente. No momento que o ser humano destrói o meio ambiente sem controle dessa troca, ele vai potencializar os processos de empobrecimento. Porque é nessa troca que aí você não pode, por exemplo, eu estava no Rio Negro, no Amazonas. Você imagina o que é você estar em cima de um rio e chegar nas proximidades de uma pequena choupana e as pessoas da família não poderem mais beber a água porque a água está poluída. Poluída com o óleo, combustível dos barcos. Poluída com o empodrecimento de madeiras que não faziam parte do ecossistema. Então, quando o texto diz assim, a cada 7 anos, para que a terra possa ser restabelecida, há um princípio ecológico, há um princípio que está relacionado ao meio ambiente, não só por conta da proteção da terra em si, se é uma coisa importante, claro, mas é porque esse equilíbrio que nós precisamos preservar, e sem esse equilíbrio geramos miséria e pobreza. Por que as pessoas vão morar nas encostas? Por que as pessoas vão morar nas regiões onde as águas vão fazer o seu curso, o seu percurso? Por que elas vão morar aí? Por causa da mudança da nossa economia agrária para a economia industrial, que gerou esse processo de urbanização descontrolado, o fascínio e o encanto por uma nova forma de economia que gerou mais problema e mais miséria. Por que esse processo de favelização? Monocultura, a máquina substituindo a mão de obra mais alternativa, que pudesse garantir uma agroecologia adequada para as famílias que estão aí no seu lugar e pudesse manter bem o ambiente para todas as pessoas. E você olha e diz assim, tanta pobreza, tanta miséria, e não percebe que tem por trás de tudo isso causas profundas, que nós encontramos as causas em Neemias, vamos encontrar nos profetas, vamos encontrar na voz do Tiago, e vamos encontrar em várias vozes bíblicas. Êxodo 23, 10 e 11 fala de um trato diferenciado com o uso da terra. Um princípio econômico. O servo deveria participar dos frutos do seu trabalho. Gente, por que Paulo Freire não foi tão aceito no Brasil? Porque o Paulo Freire não queria que o indivíduo só aprendesse a palavra tijolo. Ele tinha que entender a palavra tijolo, aprender a palavra tijolo, mas ele tinha que entender as implicações econômicas, sociais e políticas da construção civil. Ele tinha que entender que as grandes construtoras trabalhavam com empréstimo, com o dinheiro dele, e ele não participava do lucro. Há um princípio, para que não haja pobre entre vós, é cuidar para que o pobre, o trabalhador, participe dos lucros, participe do seu trabalho, não beneficiando o lucro de algumas pessoas. Um princípio de reforma agrária. O que era o ano do jubileu? O ano do jubileu era para que de 50 em 50 anos se fizesse uma redistribuição das terras. Com que critério? Só podia possuir terra quem vivia da agricultura ou pecuária. Por isso que sacerdote e levita não podia possuir terra. Que tamanho era a terra? Dependendo do tamanho da tribo e da família. Para que não haja pobre entre vós, tem que ter cuidado ecológico, tem que ter distribuição de renda. Para que não haja pobre entre vós, tem que ter uma reforma agrária decente. Decente.
Então, para quem são os pobres, para quem Jesus foi ungido a evangelizar, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Já falamos aqui que há pobres de outras categorias, não tenho dúvida disso. Mas diz que ele evangelizou os pobres e que ele curou os cegos. Se o cego não é cego literalmente, então o pobre não é pobre literalmente. Mas se o cego que Jesus curou era cego mesmo, então o pobre é pobre mesmo. Porque tem gente, não, mas aqui o pobre que fala, não é, é o pobre, gente. É pobre. Para quem são dadas as bem-aventuranças de Mateus 5, de 1 a 12, para quem o evangelho é revelado, Mateus 11, 28, são os indigentes, carentes, fracos, sob humilhação, são os que trabalham dignamente e possuem somente o trivial, são os que vivem em condição de miséria, mas são também aqueles e aquelas que, mesmo sendo ricos, resolveram confiar no Jesus Cristo de Nazaré mais do que no cifrão. Resolveram confiar no Jesus de Nazaré mais do que na sua conta bancária. Por isso que é possível também ao rico. Não estou aqui propondo nenhum discurso de discriminação com os ricos. Eu estou dizendo que os ricos discriminam o evangelho do Jesus de Nazaré. Porque os ricos se aproximam de quem pode dar lucro. Ele vai almoçar com um cara que ele pode fazer um grande negócio. O pobre tem a maior dificuldade de se aproximar dele porque é uma ameaça ao dinheiro dele. Por isso que dificilmente rico quer bater papo com pobre. Porque o pobre vai pedir. Porque o pobre vai mexer na conta bancária dele. Mas se é um cara que pode dar garantia de negócio, ele vai chamar para um jantar. Porque, na verdade, ele não quer comer, ele quer fazer comércio. Ele não quer fazer comensalidade, ele não quer sentar à mesa para desfrutar a vida. Ele quer sentar à mesa para decidir sobre um grande negócio. Para que não haja pobre entre vós. Mas existindo, por conta dessas questões, o que é que se faz? Filantropia. Legal. Não estou dizendo que não faça, não. Eu acho que há certas situações que a filantropia é necessária. Catástrofe, situação de miséria, momento em que as pessoas estão no limite da existência, pode-se fazer filantropia. Com um único cuidado. Não permita que a mão esquerda veja o que a direita está fazendo. Com cuidado de que na filantropia não é o pobre que é promovido, é quem faz. O risco, por exemplo, de qualquer projeto assistencial, de qualquer governo, de qualquer igreja, é o risco de promover a instituição. É de se promover com a miséria do pobre. É o risco de qualquer obra de assistência. O risco de qualquer obra assistencial, mesmo que necessária em qualquer momento da vida, é porque o pobre vai se manter na sua inércia e vai promover quem faz. Por isso que a igreja não deve fazer missão social pensando em evangelizar. Fazer missão social para ser reconhecida como igreja. Ela deve fazer missão social por amor, por misericórdia e porque se o pobre tiver fome, você tem que atendê-lo. Atendê-lo. Por puro amor e pura misericórdia. Mas deve fazer também o quê? Gerar o ensino. Reconhecendo que o ensino não mostra o rio poluído. Reconhecendo que o ensino, ensinar a pescar e não somente dar o peixe, não significa analisar a conjuntura. Significa que o outro aprendeu a pescar e vai pescar para ser explorado. Modelos associativos e participativos já seria um passo seguinte. Mas ele corre o risco do corporativismo. Resolvo o meu problema, do meu grupo de interesse e não vou mais adiante. Por isso que o Evangelho propõe a justiça do reino de Deus. Que não é o reino de Deus que não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Razão pela qual, se a igreja quiser pelo menos sonhar com a frase de Deuteronômio, para que em ti não haja o pobre, nós temos que garantir direitos, lutar por incidências públicas, lutar por interesses coletivos, lutar pelas pessoas que não têm voz, vez, até porque a voz e a vez é dele. Sermos simplesmente parceiros na caminhada. Pensando nessas vulnerabilidades, as meninas abaixo de 15 anos, de cor negra e pobres, são as mais vulneráveis no contexto brasileiro. E a igreja tem que olhar para esse lado do mundo com muita misericórdia e com muita bondade. Para que não haja para essas meninas exploração, para que não haja contra essas meninas nenhum jogo de manipulação, nenhum jogo de opressão, mas que elas sejam libertas pelo Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Você que é rico, você que tem dinheiro,
A questão não é quanto você vai doar. A pergunta é se você quer manter tudo isso para ver se concretizar em você o que o Tiago disse. A sua riqueza e os seus bens vão servir de testemunha contra a opressão e do salário dos seus trabalhadores. A pergunta do Evangelho não é o quanto você vai ser filantrópico, o quanto você vai ser misericordioso. A pergunta do Evangelho é se você vai continuar permitindo que o mundo seja percebido com tanta injustiça e com tanta miséria. Num dos livros que eu escrevi, o Eles Herdarão a Terra, eu digo que, possivelmente, a falta de pão na mesa do pobre é uma denúncia da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. E quando você dá o que está sobrando em sua casa, você não está sendo misericordioso, você está denunciando a injustiça. Porque se você acumulou, é porque não aprendeu a viver o que Jesus disse, o pão nosso de cada dia. Não é o pão que me ajuda a acumular, é o de cada dia. Pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Jesus não está nos ensinando a orar pelo pão, até porque disse que a gente nem precisava orar pelo pão. Deus cuida da gente muito mais do que as aves do céu e os lírios do campo. E Jesus conhecia muito bem os salmos, que aos seus amados Deus dá o pão enquanto eles dormem. O que Jesus estava dizendo é cuidado com a acumulação de bens. A pergunta do nosso tema é, ok, temos aí os pobres. Se nós tivéssemos pessoas justas, suficientemente justas, nós teríamos ainda os pobres? Eu gostaria que sim. Eu não gostaria que nós tivéssemos as pessoas abaixo da linha da pobreza e da miséria. Porque aí no Novo Testamento você tem o pobre que é aquele que trabalha e vive dignamente. É o Jesus de Nazaré. Sendo rico se fez pobre. Que tipo de pobre ele se fez? O pobre que podia decidir para onde ia. O pobre que podia decidir o que ia comer. O pobre que no dia que precisava pagar imposto, mesmo que não gostasse muito disso, fazia um milagre e pagava. O pobre que conseguia perceber a dor e a aflição das outras pessoas. Claro que até a categoria de pobre de Jesus e categoria de rico, descrita lá por Paulo, sendo rico se fez pobre, nem é o rico do nosso contexto, nem é o pobre do nosso contexto. Mas quando assumiu o seu processo de encarnação, assumiu, como já dissemos logo no início da nossa palavra, assumiu na pequena Belém Efrata, na desprezível Nazaré, filho do José e da Maria, que no dia da apresentação da criança, levaram um casalzinho de pombos e não um cordeiro. E lá em Levítico dizia, se a família for apresentar a criança no dia da consagração, se não tiver um cordeiro, leve um casalzinho de pombos. Eu convido, apelando aí à sua sensibilidade, apelando à sua percepção do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, eu convido a todos e a todas, como brasileiros e brasileiras que somos, a nos arrependermos, da submissão ao processo de colonização, aos neocolonialismo presente no nosso contexto, a nos arrependermos dos momentos em que queimamos o pobre. No livro Eles Herdarão a Terra, no prefácio, eu conto sobre o dia que 4 jovens em Brasília assassinaram o índio Galdino, tocaram fogo no índio Galdino. E um dos jovens foi entrevistado, perguntado por que ele fez isso. Ele disse, eu não sabia que era um índio, eu pensei que era um mendigo. Não precisa ir muito longe. Esse tipo de preconceito e violência estão evidentes nas nossas cidades, estão vindo à tona o tempo todo. Para que não haja o pobre. Eu acredito, honestamente eu acredito no Jesus Cristo de Nazaré. Eu acredito no Evangelho que Jesus propôs. Eu acredito na mensagem dos apóstolos. E eu ainda continuo acreditando no povo que é povo de Deus. Eu ainda continuo acreditando. Eu ainda continuo acreditando que nós seremos reconhecidos não por prata ou ouro. Prata e ouro não nos resgataram. Foi a vida, a dignidade, a humanidade, a deidade do Jesus Cristo de Nazaré.
foi a sua graça, a sua misericórdia. Esses referenciais da gratuidade, esses referenciais do acolhimento, esses referenciais da socialização da mesa, esses referenciais de oferecer o melhor que possui, esses referenciais da celebração farta, mesmo que tendo pouca coisa. Nas minhas andanças e nas minhas caminhadas eu tenho encontrado entre os pobres. BR-405. Ia com um grupo de amigos. Andamos cerca de 150 quilômetros. Depois de andar 72 quilômetros em 2 dias, claro, muito cansados todos nós, achamos um senhor evangélico, um alpendre enorme, dá para armar 70 redes. Por um fato muito simples. Um ônibus deu problema em frente à sua pequena fazenda e ele não conseguiu acolher todo mundo. Aí ele colocou um alpendre maior com armadores que dá para armar 70 redes, porque ele disse naquele dia não deu para um, mas se agora quebrar 2 ônibus, todo mundo vai dormir aqui em casa. E nós fomos nos arranjando. O pastor Manfredo estava nesse dia conosco. Depois é que nós percebemos que o quarto que ele ofereceu para ele era o melhor quarto da casa. E aí, quando menos nos cuidamos, Cláudio está aqui com a gente, conhece muito bem essa casa. Quando menos nos cuidamos, o senhor estava com a rede armada debaixo de uma árvore. E todos com lugar para dormir. E aí nós tínhamos pessoas de classe média alta, pessoas de classe média, algumas pessoas médicos e tal, dizendo, caramba, se fosse esse senhor chegando lá em casa, eu ia dar o quarto lá da área de serviço. Eu nem sei como é que eu ia... E o cidadão está nos tratando como príncipe. Eu continuo acreditando no Evangelho de Jesus de Nazaré. Deus escolheu as coisas fracas e desprezíveis desse mundo para envergonhar as poderosas e as ricas desse mundo. Está na Bíblia. E aí ele pergunta, Tiago pergunta, e por que vocês dão as primeiras cadeiras e os melhores lugares para os caras que vêm com anel de ouro, que vêm com vestimenta luxuosa e põem o pobre lá na última cadeira? Porque vocês reconhecem as pessoas pela estética, vocês reconhecem os ambientes pelo design, pela arquitetura, vocês reconhecem as coisas pela sua imagem externa, vocês não conseguem fazer uma leitura do mundo do coração, do mundo do espírito, do mundo da interioridade. Eu continuo acreditando. Eu continuo acreditando que o Espírito Santo vem, e vem para visitar o iletrado Pedro. Eu continuo acreditando que o Espírito Santo vem, e vem para visitar o rico Barnabé, e transforma o Barnabé. Homem sábio, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, homem com muita sabedoria, mas um homem que, reconhecendo a graça do Jesus Cristo de Nazaré, troca essa grande pérola do Evangelho do Reino de Deus por tudo que ele possuía e faz uma nova opção de vida e uma nova opção de Reino de Deus. Fica com você a decisão. Fica com você a decisão. Não só de imaginar que podemos diminuir a pobreza no mundo, mas fica com você a decisão de se tornar um pobre de espírito que decidiu na vida confiar exclusivamente em Deus. Fica com você a decisão de dizer, sou feliz porque sou pobre de espírito e o reino de Deus será meu. Fica com você a decisão de dizer, sou manso de espírito e herdarei a terra. Honestamente, não penso que terra aí refira-se ao futuro. Penso que terra aí refira-se às nossas ruas. Às vezes, quando eu faço essa opção de ficar aí no meio da rua, o pessoal, você não tem medo? Eu digo, não. Por que você não tem medo? Porque eu não vou levando nada. Quando eu não vou levando nada, eu herdo a praça e a rua sem problema. Quando eu vou levando alguma coisa, aí não, aí eu fico receoso que eu posso ser assaltado. Eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes os pacificadores. Felizes, felizes, felizes aqueles que por causa do Jesus de Nazaré, mentindo, disserem todo mal contra eles. Inclusive perseguindo-os, maltratando-os. Regozijem-se, porque assim também viveram os profetas que viveram antes de vocês. O seu referencial não é um príncipe, o seu referencial não é o sacerdote, o seu referencial à luz do Jesus Cristo de Nazaré é o Amós, o Jeremias, os nossos irmãos históricos são os profetas. Eu não sei se eu sou profeta,
Mas às vezes eu estou assim na casa de uma pessoa, a pessoa diz assim, legal a gente hospedar um profeta, eu digo, vou orar por você. Porque se eu sou profeta, a Bíblia diz que quem hospeda um profeta, dá um copo d'água a um profeta, recebe galardão de profeta. E galardão de profeta é chibatada e cadeia. A ideia é mais ou menos assim, pega o profeta e o amigo dele. É isso que você quer? Não sei se é isso que você quer. Pode ser que não seja isso que você queira. Se não é isso que você quer, legal. Vamos continuar aí alimentando as nossas empresas religiosas. Vamos continuar fazendo negócios da fé. Vamos continuar pagando a conta desses caras que estão ficando ricos com os cacuetes da religião. É isso que você quer? Paga essa conta. Paga essa conta, o dinheiro é seu. Vai entregando ao Judas. Vai fazendo negócio. Mercantilismo. Porque o Evangelho do Jesus de Nazaré é graça, é misericórdia, é justiça, é libertação dos oprimidos, é vista, percepção, ampliação do nosso novo mundo e do nosso novo reino que já chegou, que já foi inaugurado pelo Jesus Cristo de Nazaré, e eu tenho o fascínio e a esperança de que um dia ele venha em plenitude, porque nós não vamos resolver esse problema aqui. Quem vai resolver é o Jesus Cristo de Nazaré. É assim que eu acredito, não sei se você acredita assim. Eu não acho que nós vamos fazer o bolo e chamar Jesus para cantar parabéns. Eu acho que Jesus é que vai convidar a gente e fazer a festa com todos os salvos e salvas, com todos os homens e todas as mulheres que resolveram entregar sua vida nas mãos dele, porque resolveram dizer que Jesus vale mais do que qualquer arquétipo religioso, resolveram dizer para suas vidas que Jesus vale mais do que qualquer conta bancária, resolveram dizer para Jesus e para as pessoas que fama e prestígio pode gerar queda, e dizer para o Jesus Cristo de Nazaré que você não vai prostrado diante das opções diabólicas e satânicas e desumanas, você não vai adorar o diabo porque você decidiu que vai adorar unicamente a Deus. Se essas coisas acontecerem, eu presumo que nós pelo menos minimizaremos a pobreza e a miséria no contexto brasileiro. Que Deus nos dê uma sensibilidade profunda pela justiça e nós saibamos aplicar esses critérios do capítulo 15 para mudar essa realidade e possamos dizer, não haverá mais pobres entre nós. E, em havendo, vamos usar de assistência, ensino, participação e transformação profunda. Que Deus nos abençoe. Amém.